O repórter Matheus Meirelles acompanhando a fala do prefeito Bruno Covas, assim como ontem, direto para a fala do prefeito de São Paulo, fazendo um balanço do que está acontecendo até agora. Em áudio e vídeo, aqui no nosso Jornal da Manhã. Ele ainda não começou a falar, a gente já tem as imagens da prefeitura, ele ainda está conversando com o secretário de comunicação. Ao lado esquerdo do prefeito está o secretário de transportes, o João Otaviano, o Alexandre Schneider atrás também. Agora sim o prefeito começa a falar e a Jovem Pan acompanha. Todos, tivemos mais uma reunião do Comitê de Crise aqui da Prefeitura. Queria aqui anunciar algumas alterações que nós tivemos de ontem para hoje. No dia de ontem tinha suspendido todas as cirurgias eletivas nos hospitais municipais, mas como nós conseguimos adquirir alguns insumos, foi possível retomar as cirurgias eletivas em 12 dos 16 hospitais municipais. Ainda não foi possível retomar em apenas 4, o Hospital Tatuapé e o Hospital Tide Setúbal, na Zona Leste, o Hospital Imboimirim, na Zona Sul, e o Hospital Hungria, na Zona Norte. Então, nos outros 12 hospitais já foi possível retomar as cirurgias eletivas. Situação de normalidade em relação às ambulâncias, continua a questão de suspensão dos exames para coletas para exames eletivos, e a gente tem notado um baixo absenteísmo na área da saúde. No setor de transportes, pela manhã, os ônibus operaram com 66% do total de ônibus da cidade, mas apenas 2 das mais de 1.300 linhas estavam inoperantes. As 2 linhas da empresa Sambaíba. É importante registrar que, apesar de a gente estar operando com apenas 66% da frota comum, a gente também teve uma baixa considerável na demanda por esse serviço. De forma que esse valor de 66 também corresponde um pouco com essa baixa da demanda. Nós agora, no período entre pico, estamos operando com 50% da frota e vamos operar com algo entre 60% e 70% no período noturno. Nós já temos garantido o combustível para o dia de amanhã. Como a gente tem observado no noticiário uma possível greve dos petroleiros, eu determinei ao procurador-geral do município que ingresse com uma ação na justiça para que o sindicato dos petroleiros seja obrigado a manter o fornecimento de combustível para os serviços essenciais da Prefeitura de São Paulo, sob pena de multa. Na área da zeladoria, a coleta está andando como ontem, ou seja, apenas a coleta seletiva está suspensa, a varrição também nenhum problema. A partir de amanhã nós já vamos reabrir os ecopontos na cidade de São Paulo, o Ilume sem nenhum problema e o serviço funerário também não tem nenhum problema. Hoje foi divulgado em algum veículo que nós estamos com dificuldade em relação às urnas funerárias. Isso não é verdade. O que nós temos aqui de estoque de urnas funerárias no serviço funerário da cidade, é possível garantir o fornecimento para 15 dias. Na educação, no dia de hoje, todos os 3.500 pontos de merenda vão receber merenda, em especial de produtos não perecíveis. O nosso ponto de atenção é relacionado a frutas, verduras, legumes e ovos. Nós tivemos uma operação no período da noite e da madrugada, de ontem para hoje, que nos permitiu abastecer grande parte desses 3.500 pontos com produtos também perecíveis e também com gás de cozinha. Mas o principal ponto de atenção na área da educação não é mais relacionado à questão da merenda, é o absenteísmo, é a falta. No dia de ontem,
nós tivemos a presença de apenas algo em torno de 50% a 60% dos alunos da rede municipal de ensino e 88% dos professores. No dia de hoje, os números preliminares indicam que a gente deve estar com algo em torno de 40% a 50% dos alunos apenas presentes na rede municipal de ensino. Nós conseguimos, com uma operação que contou com a participação da Polícia Militar, abastecer 37 postos na cidade de São Paulo, que estão voltados para abastecer prioritariamente a professores e profissionais da área da saúde. A lista desses 37 postos está disponível no site da Secretaria Municipal de Educação. Com isso, a gente espera diminuir o absenteísmo dos professores. Ainda no dia de hoje, vamos avaliar, junto com o secretário de Educação, se há ou não necessidade de decretar feriado nas escolas municipais no dia de amanhã. Mas, por enquanto, mesmo com essa situação, permanecem as aulas na rede municipal de ensino. Na área da assistência social, nosso ponto de atenção também é agora a questão da alimentação. Agora 11h32, estamos no ar também pela Jovem Pan FM, no horário tradicional do programa Ligado na Cidade. A Jovem Pan, desde cedo, fazendo a cobertura, acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiros, em áudio e vídeo também, você que pode nos acompanhar pela internet. Estamos no ar, então, na Jovem Pan AM, FM, Rede Jovem Pan News, falando o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, um balanço da situação na cidade de São Paulo. Segurança urbana, nós temos combustível para os veículos da GCM. Aliás, queria mais uma vez agradecer e parabenizar a todo o serviço que a Guarda Civil Metropolitana tem desenvolvido. Apenas para dar alguns números aqui para vocês. No dia de ontem, só a GCM fez 72 escoltas para 300 caminhões que abasteceram vários postos de combustíveis na cidade de São Paulo. Essas escoltas foram feitas por 86 viaturas de 43 equipes da GCM. Nós hoje vamos ampliar o número de equipes para fazer escoltas de 43 para 83 equipes fazendo escoltas aqui na cidade de São Paulo. No dia de hoje foi publicada uma portaria do secretário Coronel Zé Roberto, convocando todos os GCMs que estão de folga para virem trabalhar no dia de hoje. Nós ampliamos, como havia dito ontem, o número de postos voltados a abastecimento dos veículos que prestam serviços essenciais na cidade, de 3 para 16 o número de postos. E hoje pela manhã o governador Márcio França me ligou dizendo que uma das reivindicações dos motoristas autônomos era que a gente enquadrasse o combustível como um material perigoso, o que reduz as limitações de circulação do caminhão na cidade de São Paulo. Nós vamos então publicar a portaria SMT-DSV 62 de 2018, enquadrando o combustível como também um material perigoso, para que essa reivindicação seja atendida. Então, mais uma vez, a Prefeitura de São Paulo atende às solicitações do movimento e queria aqui reforçar o apelo que fiz ontem para que a gente possa voltar à situação de normalidade na cidade de São Paulo. Como eu disse no dia de ontem, toda a população já entendeu a importância e foi solidária ao movimento dos caminhoneiros nas suas reivindicações. É agora o momento dos caminhoneiros serem solidários com a população e que a gente possa terminar de uma vez com esta greve, para que a gente possa voltar à normalidade, não apenas dos serviços essenciais, mas do dia a dia da cidade de São Paulo e do Brasil. Fico aqui à disposição de vocês para responder eventuais questionamentos. Muito bem. Primeira pergunta. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. O
Sobre essa restrição aos caminhões de cargas perigosas, o secretário está perto de você, talvez ele possa ajudar na resposta. A gente precisa saber exatamente como é essa restrição hoje para os caminhões que levam e trazem combustível e como que ela vai ficar, períodos, horários, é possível, por gentileza? Vou passar aqui para o secretário João Otaviano. Obrigado. Bom dia. Então, como eu estava explicando, essa restrição é para que você possa ter, na verdade, uma liberação desses caminhões para circulação e abastecimento dos postos, assim como as cargas especiais. Por quê? Essas cargas, elas não podem ficar paradas, elas têm algumas limitações que não podem ficar obedecendo às restrições da zona de restrição máxima de circulação. Então, ao colocar os veículos dentro dessa carga, nós vamos liberar a circulação para que o abastecimento seja feito, então, sem as restrições de horários e ampliando a circulação na cidade. É isso aí, e a portaria vai disciplinar exatamente isso, para que haja o mesmo enquadramento, para que ele tenha uma liberação para uma circulação num período e num perímetro maior, para que não haja restrição para os postos. Horário e a área de abrangência. Em minutos eu te dou essa informação. Nós vamos passar para você e na portaria vai estar disciplinado isso daqui. Então, o que está acontecendo? É o atendimento desse enquadramento para que haja a liberação dessa circulação. Mais perguntas? Secretário ou prefeito, quem preferir responder. Bom, hoje há essa restrição, né, dessa circulação dos caminhões com cargas especiais. A liberação é por um tempo determinado, só durante esse período de crise mais acentuada, ou ele vai ser estendido por tempo indeterminado? E outra pergunta, já que tem essa restrição, né, ela existe por algum motivo, de alguma forma ela não pode prejudicar o trânsito na cidade de São Paulo ou até a segurança dos motoristas? Não, foi uma escolha feita em determinado momento, até para a questão do trânsito na cidade de São Paulo. Agora a gente faz uma outra opção, né? A gente libera a circulação por uma questão de negociação que está sendo feita com o movimento, entende que o prejuízo agora para a cidade é muito maior na questão do abastecimento do dia a dia da cidade do que simplesmente a questão do trânsito. Então, a liberação ela é sem prazo, porque na verdade a gente passa até agora um outro enquadramento para esse tipo de transporte na cidade de São Paulo. Próxima pergunta, por favor. Eu só pediria que o jornalista se... Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, respondendo às questões. Agora há pouco falou o secretário de Transportes, João Otaviano, sobre o que tinha dito, inclusive o governador Márcio França, de colocar os caminhoneiros, no caso o transporte de combustíveis, como transporte de material perigoso. E aí a limitação de horário é menor para que eles possam circular pelas ruas de São Paulo. Tem discutido os problemas que vão surgindo dia a dia. E hoje, pela manhã, a gente discutiu os impactos que nós vamos ter na cidade com essa possível greve. Volto a dizer, só na cidade de São Paulo nós temos o consumo de 1.300.000 litros de diesel para o abastecimento da frota de ônibus da cidade. Então, não tem como a gente ter um estoque que nos garanta 1 mês, 2 meses, 3 meses de circulação dos ônibus da cidade. Tá, a atitude número 1, tomada no dia de hoje, foi essa determinação de ingressar na Justiça. Vamos agora avaliar os próximos encaminhamentos para ver se há necessidade de outras ações a serem tomadas no futuro pela Prefeitura. Mas, por enquanto, é esta ação que nós estamos fazendo para nos precaver, para que não tenha impacto nos serviços essenciais dessa possível greve dos petroleiros. Próxima pergunta, André. Oi, bom dia, prefeito André da Super Rádio. Sobre a questão da alimentação, até perguntei ao senhor ontem sobre essa questão da alimentação seca, mas os hospitais, como será o cardápio? Se me permitir também, outra pergunta o João Otaviano sobre a questão das autuações nos carros que estão interferindo no movimento da cidade de São Paulo. Você poderia falar um pouco? Vou passar aqui para o secretário João Otaviano. Bueno, qual é a questão, André? Os carros, você está se referindo ao quê? Pane seca? Os carros que estão parados, por exemplo, aqui na Rua Augusta, Volta o secretário de Transportes, João Otaviano, respondendo às questões dos jornalistas na sede da Prefeitura de São Paulo. Olha, nós estamos vivendo um momento atípico, então tem que prevalecer o bom senso. A CT foi orientada, então, que não houvesse a autuação dos carros com pane seca.
e fizesse a remoção para local seguro. Isso vale no contexto geral. Então, se é uma fila para pôr gasolina, nós estamos também fazendo aí, nesse momento, uma coisa de bom senso, sem criar maiores constrangimentos. Essa é a orientação do prefeito e é o que nós estamos fazendo na cidade. Questão da alimentação nos hospitais ainda não é um ponto crítico. A gente tem monitorando esse insumo também nos hospitais. Na semana passada, por exemplo, nós identificamos oxigênio como ponto crítico. Foi possível fazer uma operação para garantir o fornecimento de oxigênio. Então, o alimento é um ponto que a gente está monitorando, mas ele não está em nenhum estado crítico nos hospitais. Ainda está normal. Priscila, professor. Bom dia, Priscila Mengue, do Estadão. Prefeito, eu queria que explicasse um pouco a questão dos postos. Se esses 37 postos incluem os 14 de ontem, ou se são uma lista a mais. E também em relação aos ônibus, esclarecer então se por enquanto está garantido para quarta-feira. Exatamente. Para o ônibus a gente tem combustível garantido para quarta-feira. Diariamente a gente tem feito operações para garantir mais 24 horas, em alguns casos 48 horas, mas a gente já tem garantido para o dia de amanhã. Não, a gente tem 16 postos exclusivos para o atendimento dos veículos e serviços essenciais da cidade de São Paulo e conseguimos para outros 37 postos em que nós solicitamos que o atendimento fosse feito prioritariamente aos profissionais da área da educação e da área da saúde, mas está atendendo também a população. Exatamente. Além dos 16. Que hoje já subiu para 16. Exatamente. A Jovem Pan acompanha a fala do prefeito Bruno Covas. Mais uma questão sobre a greve dos caminhoneiros. Combustível, outras cargas entram nessa direção? A solicitação que nos foi apresentada foi de combustível. Só combustível. Foi isso. Tá? Mais perguntas? Diga. Chegou informação para a gente de que será necessário, talvez o secretário de Educação possa falar para a gente, de escoltar alguns caminhões para chegar a comida in natura para as creches. Isso foi feito? Em que dimensão isso aconteceu? Por favor. A gente, esta madrugada, fez um comboio para conseguir trazer a merenda escolar, tanto de não perecíveis quanto carnes, etc., para as unidades da rede municipal. E os nossos fornecedores de frutas, legumes, verduras e ovos devem fazer uma entrega ainda essa semana. Nós temos, como o prefeito disse, do ponto de vista da merenda e da infraestrutura da escola, tudo garantido. O ponto de atenção é a frequência dos alunos e dos profissionais da educação, que foram massivamente ontem, mas como a cidade tem uma série de questões aí colocadas, a gente tem uma redução que nós vamos acompanhar durante o dia de hoje. Mais perguntas, senhores? Isso foi o secretário da Educação, Alexandre Schneider, na coletiva com o prefeito Bruno Covas. Mais uma pergunta para o prefeito, a nossa transmissão também por imagens na internet para você que nos acompanha. 32 feiras seriam... O serviço de feira seria centralizado em 32 pontos. Isso aparentemente não deu muito certo, ou por falta de adesão, ou por falta de mercadorias. Queria saber como é que é a situação hoje, se vai mudar alguma coisa em relação a esse plano. Eu posso responder, secretário Lino, depois pode complementar. Ontem a prefeitura teve essa ideia, até por falta, às vezes de demanda, às vezes de oferta, de concentrar as feiras livres em uma por prefeitura regional. Essa decisão e essa ideia foi compartilhada com o sindicato, que aceitou a ideia, aceitou a sugestão. Entretanto, o que a gente verificou no dia de hoje foi uma baixa adesão dessa ideia por parte dos feirantes, que preferiram ter, ainda que com 20%, 30% das barracas funcionando, mais descentralização. Então, enfim, a prefeitura não há nenhuma obrigação da gente continuar a fazer algo que não tem nenhuma adesão dos feirantes. Então, a partir de amanhã, a gente vai voltar a ter o sistema normal de ter mais descentralização, ainda que com feiras prejudicadas pela questão do abastecimento. Então, apenas no dia de hoje vai ficar essa ideia. A gente volta amanhã a ter as feiras descentralizadas, ainda que com poucas barracas funcionando. Muito bem, agradeço a todos. Aí o prefeito Bruno Covas fazendo esse balanço, essa avaliação aqui em São Paulo. E a principal preocupação, não é, professor? Em relação aos postos, alguma coisa começa a voltar.
mas é o abastecimento de alimentos, principalmente aqui para a cidade de São Paulo. É que tem reflexo direto, por exemplo, na vida cotidiana ou das famílias, nas suas próprias casas ou do comércio. Restaurantes, bares, por exemplo, supermercados, pequenas vendas, mercearias, etc. Já são claros os sinais de desabastecimento. Lembra, mal comparando, mas lembra até em alguns momentos do Plano Cruzado que por outra razão havia desabastecimento por causa do ágil, quando houve um congelamento, muitos de vocês não assistiram, não viram isso, um congelamento do preço das mercadorias, foi uma loucura, né? Na gestão Dilson Funara à frente do Ministério da Fazenda, o presidente era José Sarney, e que os produtos foram desaparecendo. O que nós estamos vendo agora é uma situação de outro tipo, num espaço de tempo muito mais curto, né? Portanto, em cerca de 10 dias. Sim.